Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos conduz, é a palavra de Deus que nos forma, é a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que é luz para a nossa vida. Que a paz do Senhor esteja guardando o seu coração, que a luz do Senhor esteja iluminando a sua vida. É por isso que nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, implorando a sua bênção, sua graça, sua proteção, sua luz e a sua direção. Pedindo, Senhor, venha em nosso auxílio, venha nos iluminar, nos guardar, nos proteger, nos direcionar, para em tudo fazermos tua vontade. Dai-nos, Senhor, a tua bênção, tua graça, a tua proteção. Dai-nos, Senhor, a tua palavra como luz que ilumina o nosso coração. Que a tua bênção esteja sobre nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que bênção é a palavra de Deus, luz para a nossa vida. Que bênção é a palavra de Deus, luz para o nosso coração. Que bênção é a palavra de Deus que nos dá a direção para a gente viver a cada dia. Por isso, hoje vamos encerrar a nossa carta, primeira carta, tá? De Paulo a Timóteo. Então, nós estamos no capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo e os versículos de 11 até o versículo de número 20. Anota aí no seu caderno, 1 Timóteo 6, de 11 a 20, e vamos pegar tantos elementos ricos, né, da conclusão dessa carta de Paulo. Então, olha o que Paulo está dizendo ao seu filho Timóteo, e está dizendo a mim, a você, a cada um de nós, homens e mulheres de Deus. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Procura antes a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Procura alcançar a vida eterna, para a qual fosse chamados quando fizestes tua bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Então, exortação de Paulo, versículo 11, é uma ordem de Deus, né? Homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas? Nos versículos, né, anteriores, no início, Paulo está falando sobre tudo para que de toda forma não se transforme a piedade numa fonte de lucro, ou seja, no amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não ame o dinheiro no seu trabalho apostólico, na sua missão de servo e serva do Evangelho. Não ame mesmo. O dinheiro, ele tem o seu lugar. O dinheiro tem que estar a serviço e nós jamais sermos dominados por ele. Agora, qual é a riqueza de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? A justiça, a piedade, a fé, a caridade, a constância, a mansidão. Isso é o mais necessário. É esses elementos que devem nortear a nossa vida, que devem ser realmente a sede da nossa alma e do coração. Precisamos ser homens justos, piedosos, de fé, exercendo a caridade, termos a perseverança, a constância e vivermos a mansidão do Espírito. A ordem de Paulo, versículo 12, combate o bom combate da fé. Procura alcançar a vida eterna, para a qual foste chamado quando fizestes a tua bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Timóteo, diante de Deus que dá a vida a todos, os viventes, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da bela profissão de fé, eu te ordeno, observa o mandamento com todo cuidado, irrepreensivelmente até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14, olha que ordem. Observa o mandamento com todo cuidado e de forma irrepreensível até que nosso Senhor Jesus Cristo venha ao nosso encontro, até que nós irmos ao encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a ordem é o quê? Observar o mandamento. Qual é o mandamento? O mandamento do amor. Observa o mandamento.
É interessante que nem está no plural, porque o plural abrange todos os mandamentos, mas os mandamentos se resumem no mandamento. O mandamento da fé é viver o amor. Quantas vezes nós nos esquecemos do amor? Aqui não é um amor romance, fantasia, aqui é o amor evangélico, aqui é o amor cristão, aqui é o amor exigente, aqui é o amor que nos coloca acima de toda e qualquer coisa, sabe? Às vezes nós nos focamos em outros elementos da nossa fé cristã e focamos tanto que esquecemos do essencial. O essencial não são os meus exercícios de piedade, o essencial não é a minha espiritualidade, aquilo que eu creio, o que eu acredito. Claro, o essencial é crer e acreditar em Deus. É que a gente crê e acredita em elementos de revelações, nós cremos em espiritualidades que nos são colocadas. E aí a gente se foca tanto nisso que sufoca o amor. Nós nos focamos em elementos, às vezes até acidentais. Às vezes eu estou vendo grupos preocupados, usar véu, não usar véu, colocar corrente, não usar corrente, usar cruz, não usar cruz, usar tal, usa isso, aquilo. Não, são elementos de piedade, a piedade enriquece a alma. Mas o que me adianta carregar um tal, pequeno, grande? Do que me adianta colocar esse aqui no pescoço, né? Olha, eu sou presbítero, eu sou padre. Do que me adianta eu falar de Jesus, pregar Jesus, mas me esqueço, eu perco o foco do mandamento. Então, nenhuma outra coisa nos salva. Nem a nossa cabeça doentia, que é cheia de convicções pessoais, de certezas individuais. Não. O que nos salva é a vivência do amor. Só, como diz João da Cruz, no entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. Nós não seremos julgados pelas nossas convicções, pelas brigas, pelas discussões, por tudo aquilo que nós levamos como paixões de vida até por causa do Evangelho. Então, não nos esqueçamos do amor. Então, a exortação fundamental que Paulo faz ao seu discípulo Timóteo é isso. Não esqueça o mandamento. Tá? E aí o que diz a palavra? E testemunha esse mandamento. Tem um exemplo, inclusive, de Cristo Jesus, né? A bela profissão de fé, né? que Cristo fez diante de Pilatos. Então, de forma irrepreensível, observa o mandamento com todo o cuidado até a manifestação de Cristo. Esta será realizada a seu tempo, pelo bem-aventurado e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O único que possui a imortalidade, que habita numa luz inacessível, que ninguém viu e nem pode ver. A Ele a honra, o poder eterno. Amém. Então, tem aqui um princípio eterno importante, fundamental, versículo 16. O único que pode nos dar tudo é Ele. Inclusive, quando diz o mandamento do amor, nosso amor a Ele. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o único que tem a imortalidade. É o único que habita em luz que nós não podemos acessar. Ninguém pode vê-lo. A Ele o poder, a honra e a glória para sempre. E ainda Paulo dá umas orientações a respeito dos ricos, né? Ordena aos ricos deste mundo que rejeitem o orgulho e não ponham sua esperança na riqueza incerta, mas em Deus que nos provê abundantemente de tudo para o nosso bem e para o nosso uso, para o nosso bom uso, na verdade. Ordena-lhes ainda que façam o bem e se enriqueçam de boas obras, que sejam prontos para dar e compartilhar. Assim acumularão para si mesmo um valioso tesouro para o futuro, a fim de alcançarem a vida verdadeira. Né? Então, a palavra de Deus tem exortação muito clara para quem é rico. Primeiro, para que não coloque na riqueza a sua razão de vida e não se torne orgulhosos. Cuidado, porque o arguilhão do orgulho é uma tentação da alma avarenta. A alma avarenta é aquela que não se contenta, que não se sustenta com nada do que tem, nada está satisfeito, quer sempre ter mais.
Cuidado que o aguilhão da avareza é o orgulho. Se previna disso. Quem tem os bens desse mundo, não se esqueça que o bem maior é Deus. Mas tendo os bens, o que fazer, nos ordena Paulo? Primeiro, fazer o bem. Se enriquecer de boas obras. E boas obras são boas obras. Não é dar uma esmolinha de vez em quando, não. É de fato, se você é provido dos bens materiais, pratique as boas obras, pratique a caridade, sustente os mais necessitados, seja justo. Às vezes a pessoa é rica, não é justa nem com os empregados, com os funcionários, com aqueles que trabalham com ele. Seja muito justo. Olha o que a palavra de Deus, porque se você quer acumular verdadeiro tesouro, acumule nos céus. Timóteo, meu filho, guarda o bem que te foi confiado, evita discursos fúteis e ímpios, bem como as objeções de uma falsa ciência. Foi por terem abraçado essa falsa ciência que alguns se desviaram da fé. A graça esteja convosco. Cuidemos, meus irmãos, porque há muitas falsas ciências que são eloquentes na fala, são eloquentes no discurso, mas se opõem à verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, que beleza a riqueza da palavra de Deus na carta de Paulo a Timóteo, é a primeira carta que concluímos hoje. Chamemos então conosco o Padre Antônio Xavier. Neste nosso último programa, sobre a primeira carta de São Paulo a Timóteo, ainda encontramos a temática dos ricos, onde Paulo, preocupado realmente com o destino dos próprios ricos, diz a Timóteo, ordena-lhes, manda, diz que deve ser assim, que os ricos busquem enriquecer-se de boas obras e que não sejam orgulhosos e apegados aos bens. Algo muito interessante. Vejam só que essas coisas praticamente geram os problemas que nós temos no nosso mundo hoje, Porque aqui rico significa alguém que tem mais do que os outros, porque é difícil você encontrar até um rico e dizer que ele é rico, ele vai dizer, não sou rico, é fulano, Isso pode acontecer, inclusive, no meio daqueles que de riqueza não tem nada, mas que possuem uma coisa diferente dos outros. Um que tem uma bicicleta e ninguém mais tem, um que tem uma moto, que tem um carro e ninguém mais tem, ele já é o bambambam daquele espaço, E isso pode conduzir a pessoa exatamente a um orgulho de se sentir melhor. Mas é preciso entender, o meu carro não me torna melhor, porque o meu carro é só uma propriedade, a minha pessoa não tem nada a ver com ele, Tanto que se perder o carro, se não tiver seguro, o carro for roubado, você fica sem ele e acabou-se, mas a sua vida continua. Então nós não podemos nos enganar que os nossos grandes valores sejam as coisas que possuímos. Não é verdade. Se deve então se respeitar alguém e se considerar alguém por alguma coisa, deve ser pela sua capacidade e disposição de fazer o bem, de produzir boas obras. Se vamos julgar alguém por alguma coisa, que seja pelo caráter e não por essas coisas. E isso nós devemos lançar sobre nós também. É comum aquele provérbio de vai-se os anéis, ficam-se os dedos, para dizer aquilo que não é essencial se perdeu, mas o essencial permaneceu. Isso aqui é que Paulo está dizendo. Diga aos ricos, suas riquezas ficarão nessa terra, assim como vocês encontraram elas por aqui. Vocês levarão consigo as boas obras, a sua capacidade de verdade de amar e de fazer o bem, reproduzindo assim a graça que vocês receberam. E é isso que vale não só para quem é rico, mas para todos nós. Educação, bons tratos, caridade, paciência, amor e generosidade são qualidades muito bem-vindas em todo o mundo, mas que são desenvolvidas. Elas não chegam prontas. A nossa tendência é de ir para o outro oposto, mas a graça de Deus nos coloca nessa posição. Senhor, é a Tua palavra que eu quero viver. É a Tua palavra que eu quero guardar. Dai-me, Senhor, a graça de viver com integridade, com dedicação à Tua palavra. Dai-me a graça de guardar o bom combate da fé. Tira meu coração de toda avareza, de toda cobiça, de todo amor desordenado às coisas deste mundo e guarda meu coração, Senhor, na pureza da fé, na caridade, na constância, na mansidão, na perseverança e no amor. Dai-me viver o mandamento do amor, Senhor. Dai-me guardar o Teu mandamento, Senhor, e que Ele, na verdade, me direcione por todos os dias da minha vida. A Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção esteja sobre nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe
imensamente você na vivência da Palavra de Deus, meditando e observando-a cada dia de nossa vida. E eu aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.